Deixa eu te contar uma história que aconteceu comigo quando eu tinha meus 20 e poucos anos. Eu estava no meu segundo ano profissional e nessa época, logo que eu me formei, eu comecei a trabalhar em bancos de investimentos. E eu trabalhava num banco na área de fusões e aquisições, que é uma área que tem um trabalho bem puxado, bem desgastante, bastante demandante e competitivo. E tem o seu lado positivo disso, que a remuneração ela costuma ser bastante agressiva. Essa remuneração agressiva ela vem através de uma remuneração variável, dos bônus. Então existe um ritual. No começo do ano, depois que o ano anterior fechou os seus resultados, ocorre uma distribuição dos lucros, um pagamento de bônus de acordo com a sua performance no ano anterior. E é um momento muito importante, é um ritual, é algo muito simbólico. Não é simplesmente, olha, está aqui o seu bônus, vai cair na sua conta assim. Você faz uma reunião com o sócio, você entra naquela sala super formal, o sócio está ali e sempre vem acompanhado de um discurso, uma moral, alguma coisa para falar para você antes de falar o valor que você vai ganhar naquele ano. Então foi lá eu, novo, a primeira vez que eu ia ter essa reunião, meu primeiro bônus, a primeira vez que esse evento ia acontecer na minha vida, então eu estava lá excitado, animado, com expectativa de ganhar um bom dinheiro. E aí eu entrei na sala, estava o sócio, aquela sala, aquela mesa gigante ali lá no fundo da sala, aquela poltrona confortável. Eu sentei próximo dele e aí começou o discurso para valorizar aquele bônus. E essa conversa que eu tive com o sócio naquele dia do banco, o sócio do banco, cara, eu nunca mais esqueci e foi determinante para muitas escolhas que eu fiz no meu futuro. Conversa vai, conversa vem, ele começou a falar sobre as dificuldades da nossa profissão. Realmente, a nossa profissão, ela exige bastante, a gente trabalha muitas horas, é muita pressão, a gente tem um desgaste bastante grande emocional, intelectual, enfim. Para você ter uma ideia, eu esqueci quantos fins de semana eu fiquei trabalhando, quantas noites eu passei trabalhando, e ele estava valorizando isso daí. Só que aí chegou uma hora que ele falou uma coisa que eu nunca mais vou esquecer. Ele virou para mim e falou o seguinte: inclusive, eu, quando eu estava mais ou menos a sua idade, quando eu tive o meu primeiro filho, a minha esposa brinca até hoje que eu só conheci o nosso filho quando ele já tinha 2 anos de idade. E detalhe, ele falou isso dando risada, como se fosse uma coisa engraçada. Então o que ele falou? Que em função do trabalho dele, da escolha que ele fez, ele só conheceu o primeiro filho dele quando o filho já tinha 2 anos. Ele não teve convívio nenhum com o filho até os 2 anos de idade. Isso foi o que a esposa dele falou para ele. E ele estava dando risada disso. Isso faz parte da nossa profissão. Eu recebi aquilo com um choque. Essa foi a minha reação. Para mim aquilo foi um choque. Foi tipo, o que eu acabei de ouvir aqui? Um conflito de valores. Algo ali em mim perdeu o encanto. Algo ali em mim quebrou. E pensa bem, eu tinha 20 e poucos anos, eu não estava pensando em ter filho, eu não estava nem perto de pensar em casar, mas aquilo me chocou profundamente. Eu voltei para casa refletindo sobre aquilo e aquilo ficou martelando e eu fiquei pensando, será que é isso que eu quero para minha vida? Será que eu quero chegar em um momento da minha vida em que quando eu tiver um filho, eu só vou conhecer ele quando ele tiver 2 anos de idade e eu vou achar isso legal? O que aconteceu ali foi um choque de valores. Os valores que ele tinha, os valores que aquela instituição pregava, não conversavam com os meus valores. E esse choque gerou consequências. Para você ter uma ideia, aquilo foi tão impactante para mim que depois de 6 meses eu pedi demissão daquela instituição. Não dava para mim. Eu não podia continuar progredindo minha carreira ali, vivendo algo que eu não acreditava, vivendo algo que eu não achava que era bom para mim. E por que eu estou te contando essa história? Uma das coisas que nos define mais profundamente é o nosso conjunto de valores. O nosso conjunto de valores define aquilo que é inegociável, aquilo que nos é mais caro, mais precioso. O nosso conjunto de valores é aquilo que a gente não abre mão de jeito nenhum. E aqui eu quero que você entenda uma coisa muito importante que vale para a sua vida inteira. Todas as suas decisões, das maiores às menores, elas são definidas pelo seu conjunto de valores. E você sabe qual é o seu conjunto de valores? Você sabe qual é o valor número 1 da sua vida que norteia as suas decisões, das menores às maiores? Cara, é muito importante a gente ter consciência disso. Porque quando a gente está vivendo em acordo com nossos valores, alinhado com nossos valores, com integridade, o que eu penso, o que eu sinto, o que eu falo, como eu ajo, estão alinhados para esse conjunto de valores, eu ganho potência, eu ganho fluidez na vida, eu ganho felicidade, as coisas se encaixam.
Por outro lado, quando eu vivo em desacordo com o meu conjunto de valores, o que eu penso, o que eu sinto é diferente de como eu ajo ou de como eu vivo a minha vida, a gente perde potência, a gente gera um desalinhamento interno, um conflito interno, e a gente é como se tivesse furado com energia vazando por todos os lados, porque tem alguma coisa eternamente, alguma coisa dentro da gente que não tá legal, que não tá encaixada, que não tá funcionando. E isso significa sofrimento. A gente sofre quando a gente vive uma vida com valores desalinhados. Só por isso que eu já te falei aqui, já seria suficiente para você entender quais são os seus valores, né? Ter as palavras que representam o seu conjunto de valores para que você possa, no seu dia a dia, fazer escolhas mais conscientes, escolhas que estejam alinhadas aos seus valores. Mas aqui tem um ponto ainda mais importante. Quando nos tornamos pais, esse assunto ganha relevância, porque os nossos filhos, eles aprendem nos observando. Eles aprendem observando os nossos exemplos, como a gente se comporta, como a gente age. Nós somos um laboratório vivo para eles, uma referência. E os nossos comportamentos expõem a nossa dimensão interna, expõem como a gente pensa, como a gente sente, expõem os nossos valores. Então, quando a gente está vivendo em acordo com os nossos valores, quando a gente tem essa integridade, né, essa interesse, as coisas estão alinhadas, os nossos filhos percebem, eles recebem uma mensagem positiva. Por outro lado, quando a gente está vivendo em desacordo com os nossos valores, quando a gente está em conflito interno, quando a gente está nesse sofrimento, eles também percebem. Por isso a gente precisa saber, ter consciência o que é mais importante para a gente e entender se estamos vivendo de forma alinhada a essa verdade. Porque a gente está passando uma mensagem muito poderosa para os nossos filhos. Então, legal, vamos agora para a parte prática aqui do nosso vídeo, né? Vamos fazer isso acontecer. Quero que você saiba quais são os seus principais valores e se você está vivendo de acordo com eles. E se você não está vivendo, que você tome as decisões para viver de forma mais íntegra e mais alinhada com a sua verdade. Então, vai ser um exercício bastante simples aqui. Aqui embaixo desse vídeo você vai encontrar um PDF, um arquivo em PDF. Lá dentro tem uma lista com 66 valores, que são os principais valores que a gente tem na vida. Claro que se você encontrar alguma outra palavra, você ter algum outro valor que você não encontrou na lista, você pode incluir. Mas o ponto do exercício é o seguinte, você vai selecionar 10 palavras, os 10 principais valores que você quer transmitir para o seu filho. Selecionou os 10 principais valores que você quer transmitir para o seu filho? Legal, vamos para o passo 2. Agora você vai dar uma nota de 0 a 10 para esses valores, de acordo com o seguinte critério. Você vai dar 0 se você não vive esse valor de forma alguma na sua vida hoje. E você vai para a escala do número 10 se você for um exemplo vivo desse valor. Então, assim, o 0 representa que esse valor ele não está presente na sua vida de forma alguma, em nenhum minuto do seu dia. E 10 significa que você é um exemplo vivo desse valor. Então, entre 0 e 10, dá a nota para cada um dos valores. Qual a nota, o quanto você vive, o quanto ele está presente na sua vida. Maravilha! Passo número 3. Agora que você deu a nota para os 10 principais valores, vamos olhar aqueles que estão abaixo de 5? Nesse caso, você vai fazer uma reflexão. Vai pegar todos aqueles valores que você quer transmitir para os seus filhos, mas que você não está vivendo de acordo com eles, e você vai fazer uma reflexão. Quais são as decisões? Quais são as ações? O que eu posso mudar na minha vida para que eu possa viver mais alinhado a esses valores? Para que eu possa ser mais exemplo desses valores para os meus filhos? Para que eu consiga ter esse alinhamento, essa integridade do que eu penso, o que eu sinto, o que eu falo, como eu ajo no mundo, está encaixadinho, está em consonância com aquilo que eu quero passar para os meus filhos. Cara, de verdade, dedica um tempo de qualidade para fazer esse exercício. Eu sei que ele parece simples e é bom que ele é simples, porque ele é muito poderoso. É nessa simplicidade que está um poder de transformação incrível que ele pode trazer não só para a sua vida, mas para a vida das pessoas que convivem com você. Então, bom exercício!